A estrada BR-347, à 1 da manhã, é um pedaço de mundo esquecido. 2 túneis de asfalto iluminados pelos faróis do meu Fiesta, cercados por uma escuridão tão espessa que parece engolir a luz. Dirijo essa rota 3 vezes por semana para meu turno no frigorífico na cidade vizinha. Conheço cada curva, cada quebra-molas invisível, cada posto de gasolina fantasma que fecha à meia-noite. A solidão é minha única companheira, e eu a prefiro assim. É barata e silenciosa. Naquela terça-feira, a chuva fina começou por volta da meia-noite, tornando o asfalto um tapete negro e reflexivo. O rádio só pegava estática, aquele ruído branco que mais parece um mantra sônico para quem quer ficar acordado. Foi quando vi a figura. Uns 200 metros à frente, sob a chuva, um vulto empapado no acostamento. Não havia carro quebrado, não havia luzes de emergência. Apenas uma pessoa, de braço estendido, o polegar para cima, um ato de pura desesperança naquele deserto. Meu pé hesitou no freio. Toda a regra de segurança gritava dentro da minha cabeça: não pare, nunca pare numa estrada deserta de madrugada. Mas a chuva era gelada e o vulto parecia frágil. Um impulso estúpido de humanidade venceu. Reduzi e parei o carro alguns metros à frente, o pisca-alerta clicando como um metrônomo de ansiedade. A porta do passageiro abriu-se e uma rajada de ar úmido e frio invadiu o carro. O homem que entrou era magro, pálido, encharcado. Usava uma jaqueta jeans escura e calça simples. Não carregava mochila nem mala. "Obrigado", disse sua voz surpreendentemente clara e suave, sem vestígio de frio ou tremor. Ia ficar pulando no meio dessa chuva a noite toda. "Sem problemas", respondi engatando a primeira e voltando para a pista. "Para onde vai?" "Só segue", ele disse, secando o rosto com as mãos. "Mais adiante eu aviso." Ele cheirava a chuva e a terra molhada. Um cheiro normal, mas com um tom estranho, como de mofo antigo ou porão fechado. O silêncio que se instalou foi pesado. Não o silêncio cômodo de antes, mas um vácuo tenso. Ele não mexeu no celular, não olhou pela janela, não tentou puxar assunto. Ele apenas ficou lá. Na minha visão periférica, eu via sua figura estática, sua respiração calma demais. "Trabalha por aqui?" Perguntei, tentando quebrar o gelo. "De vez em quando", foi sua resposta vaga. Passamos por um posto abandonado, suas bombas de gasolina como esqueletos de dinossauros na penumbra. O rádio, milagrosamente, sintonizou uma estação fraca. Uma voz debochada de um locutor de madrugada falava sobre OVNIs na região. O passageiro riu no caixo, um som seco, como folhas secas sendo pisadas. "Bobagem", comentou ele sem olhar para mim. "As coisas que estão por aí são muito mais terrestres e muito mais velhas." Um calafrio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado percorreu minha espinha. Alarme, alarme, alarme. O instinto primitivo estava gritando. Eu não estava sozinho no carro com um homem. Eu estava sozinho no carro com algo. Foi quando notei o primeiro detalhe errado. A chuva batia no para-brisa, formando minúsculas correntes de água. Mas no vidro do passageiro, do lado de dentro, havia um único filete de umidade, escorrendo devagar, como se o vidro estivesse suando de medo. Ele não estava molhado o suficiente para fazer aquilo. A jaqueta dele era jeans, deveria estar ensopada, pingando no estofamento. O banco do passageiro estava seco, completamente seco. Meu coração começou a bater um samba frenético contra as costelas. Apertei os dedos no volante até os nós dos dedos ficarem brancos. "Olha, eu acho melhor você me dizer onde quer descer", disse, tentando manter a voz firme. "Já está quase", ele sussurrou. E então veio o cheiro. O cheiro de terra molhada se intensificou, transformando-se em algo pior, o odor de terra revirada, de podridão vegetal, de coisas que apodrecem sobre as pedras. Era forte, opressivo, enchendo a cabine. Engasguei, baixando um pouco a janela.
O ar frio da estrada não dissipou o fedor. Ele vinha dele. Arrisquei uma olhada rápida para o lado. Ele ainda estava sentado, olhando para frente. Mas na penumbra, sua silhueta parecia menos definida, como se os contornos do corpo dele estivessem desfocados, misturando-se com a sombra do assento. "O que é você?" A pergunta escapou dos meus lábios num sopro de puro terror. Ele virou a cabeça muito devagar. Na escuridão, seus olhos não refletiam a mínima luz dos instrumentos. Eram 2 poços negros e vazios. "Só uma carona", disse a mesma voz suave que agora soava como a própria escuridão falando. A loucura tomou conta de mim. Pisei fundo no freio. O carro guinou violentamente para o acostamento, os pneus cantando no asfalto molhado. Eu ia jogá-lo para fora, eu ia fugir. Girei no banco, o coração batendo na garganta, os dedos tremendo para desatar o cinto. O assento do passageiro estava vazio. Vazio e seco. Não havia sinal dele. A porta estava trancada, os vidros fechados. O cheiro de terra podre ainda pairava no ar, denso e sufocante. Engasguei, baixando um pouco a janela. O ar frio da estrada não dissipou o fedor. Ele vinha dele. Arrisquei uma olhada rápida para o lado. Ele ainda estava sentado, olhando para frente. Mas na penumbra, sua silhueta parecia menos definida, como se os contornos do corpo dele estivessem desfocados, misturando-se com a sombra do assento. "O que é você?" A pergunta escapou dos meus lábios num sopro de puro terror. A loucura tomou conta de mim. Pisei fundo no freio. O carro guinou violentamente para o acostamento, os pneus cantando no asfalto molhado. Eu ia jogá-lo para fora, eu ia fugir. Girei no banco, o coração batendo na garganta, os dedos tremendo para desatar o cinto. O assento do passageiro estava vazio. Vazio e seco. Não havia sinal dele. A porta estava trancada, os vidros fechados. O cheiro de terra podre ainda pairava no ar, denso e sufocante. Soluçando de pânico, revirei o carro, iluminando o acostamento vazio com os faróis. Nada. A estrada deserta à minha frente e atrás. A chuva fina continuava a cair, lavando qualquer pegada que pudesse ter existido. A única prova de que não estava louco era o cheiro e o som. Porque acima do zumbido do motor e do bater da chuva, um novo som preencheu o silêncio do carro. Era uma respiração, rasgada, ofegante. Não era minha. Vinha do banco de trás. Meus olhos encontraram os do retrovisor. O banco traseiro estava vazio, mas a respiração continuava, cada vez mais próxima, como se um invisível estivesse se inclinando para frente, pronto para sussurrar no meu ouvido. Joguei o carro na estrada e acelerei até o limite, sem destino, apenas para fugir daquela cabine que se tornara uma cela móvel. A respiração invisível me perseguiu por quilômetros, até que, de repente, parou. O cheiro de terra podre desapareceu. Fiquei sozinho de novo, tremendo incontrolavelmente, encharcado de suor frio. Cheguei em casa ao amanhecer. Um caco. Não contei a ninguém. Quem acreditaria? Mas desde aquela noite, evito a BR-347, evito dirigir à noite e evito, sobretudo, olhar no retrovisor por muito tempo. Porque às vezes, no canto do meu olho, no reflexo do vidro, eu juro ver uma silhueta pálida e desfocada, sentada no banco de trás, só por uma fração de segundo. E o cheiro de terra molhada sempre volta, do nada, dentro do meu carro, mesmo em dias de sol. A carona não terminou naquela estrada. Ela só mudou de destino. E eu sou o motorista, para uma viagem que nunca acaba. Eu me mudei para o apartamento 304 do edifício sulista no sábado passado. Era tudo que eu podia pagar com meu salário de estagiária. Velho, com aquela umidade que gruda na roupa, mas espaçoso.
O ponto alto, literalmente, era a claraboia no teto do banheiro. Deitada na banheira, eu podia ver as estrelas, ou pelo menos o pedaço de céu poluído pela luz da cidade. Na primeira noite, depois de empurrar a última caixa de livros para o canto, desabei no colchão no chão da sala. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo rangido ocasional da estrutura do prédio. Era um som orgânico, quase reconfortante, como se a construção estivesse apenas respirando, acomodando-se no seu peso. Eu me acomodei naquele suspiro de concreto e adormeci. O primeiro detalhe sensorial veio no dia seguinte. O apartamento tinha um cheiro específico. Não era mofo, era algo mais doce e poerento, como flores velhas prensadas dentro de um livro esquecido. Eu me acostumei rápido. Foi na terça-feira. Eu voltava do banho, envolta em vapor e com uma toalha na cabeça, quando ouvi. Não foi um rangido, foi um arrasto, breve e seco, como se alguém tivesse puxado uma caixa de papelão pesada no apartamento vazio acima do meu. Parei, a toalha pingando no piso frio. Fiquei imóvel, escutando. Nada. A respiração do prédio tinha parado. Imaginação de quem mora sozinha, disse em voz alta só para ouvir algum som. Minha voz oca e frágil na sala vazia. Abanei a cabeça e fui me vestir. Mas a imagem de uma caixa sendo arrastada por um piso de madeira não me saía da cabeça. O apartamento de cima, o 404, estava vazio havia meses. A imobiliária tinha me garantido. O segundo evento veio na quinta, de madrugada. Um som de gotas. Plink, plink, plink. Lento, metódico, vindo da direção do banheiro. Levantei, irritada, pensando na torneira mal fechada. As tábuas do corredor gelaram meus pés. A luz do banheiro estava apagada. Entrei. A pia e o box estavam secos. O som parou. Eu já estava me virando para voltar para a cama quando ouvi. Não era um rangido. Era um toque. Um único e claro toque de unha no vidro da claraboia lá em cima. O coração disparou. Fiquei paralisado olhando para o retângulo escuro no teto. Nada. Só minha respiração presa. Deve ter sido um galho ou um pássaro, mas não havia árvores tão altas assim na quadra. Voltei para a cama e puxei o edredom até os olhos, me sentindo pateticamente infantil. O terceiro evento me deu margem para dúvidas. Foi no sábado à noite. Eu lia no sofá quando um sussurro desceu pela claraboia. Não era uma palavra, era um chiado, um sussurro rouco e úmido, como estática de rádio mal sintonizado. Durou talvez 2 segundos. Joguei o livro no chão e saltei do sofá, o coração batendo na garganta. A voz, se é que era uma voz, não vinha de fora. Parecia preencher o espaço pequeno do banheiro, vazando por debaixo da porta. Liguei todas as luzes do apartamento e passei a noite acordada, encolhida no sofá, com uma tesoura de cozinha na mão. Eu tinha quebrado uma regra não escrita. Eu tinha ouvido. E pior, eu tinha prestado atenção. Domingo foi um dia longo e silencioso. Eu evitava o banheiro, como se a peste estivesse lá. À noite, exausta da vigília, cochilei no sofá. Foi quando o arrasto voltou. Dessa vez não foi breve. Foi lento, pesado, como se algo enorme e unwilling estivesse sendo puxado diretamente sobre a minha cabeça. Veio do 404 e parou exatamente onde eu estava. O rangido da madeira sob o peso foi tão alto que eu gritei. Então, o sussurro voltou, mais claro. Uma palavra dessa vez. Uma palavra que congelou o sangue nas minhas veias. Quase. Não pensei. Corri, não para a porta, mas para o banheiro. A lógica havia me abandonado. Eu precisava ver, precisava saber o que estava lá em cima. Subi na borda da banheira, balancei, agarrei a moldura da claraboia e empurrei o vidro para o lado, me erguendo com uma força que não sabia que tinha. O apartamento 404 estava escuro como breu, mas não vazio. O cheiro de flores mortas e poeira desceu até mim, tão forte que eu engasguei. Então, 2 pontos pálidos e fosforescentes se abriram na escuridão, a menos de 1 metro do meu rosto. Eles não brilhavam. Eles sugavam a luz. Eram profundos, velhos e vazios. E estavam olhando diretamente para mim
através da abertura. Eu não respirei, nem pisquei. O mundo reduziu-se àquela escuridão consciente e aqueles 2 poços de nada. Uma frieza impossível, um gelo de tumba emanou deles e envolveu meu face. O sussurro veio então, não pelos meus ouvidos, mas dentro da minha mente, claro como vidro quebrado. Não precisa subir, eu já desci. Caí da banheira e me arrastei para fora do apartamento, gritando pelos corredores. Os vizinhos chamaram o síndico, a polícia, revistaram o 404. Encontraram poeira, algumas telhas soltas e nada mais. Nenhum ponto de entrada, nenhum sinal de que alguém ou algo estivesse lá. Eles acharam que eu tinha tido um surto, um ataque de pânico de uma garota sozinha e sobrecarregada. Até eu quase acreditei. Mas eu sei a verdade. Mudei-me no dia seguinte para um hostel barato. Durmo com a luz do corredor entrando pelo vão da porta. Mas não é a escuridão que me assusta agora. É o silêncio. Porque agora, quando tudo está quieto, eu ouço. Não rangidos, não arrastos. É um som baixo, quase imperceptível, que vem de dentro de mim. Um chiado suave, como estática, no fundo da minha mente. E às vezes, no limite do meu ouvido, no barulho da rua ou no murmúrio da TV, eu ouço uma única palavra, carregada na corrente de ar. Esperando. Quase. A vida moderna é barulhenta. Notificações, alertes, chamadas de vídeo. Mas o verdadeiro terror, descobri, não vem do excesso de som. Vem do seu oposto absoluto. Vem do silêncio perturbado. Trabalho como revisor de textos freelancer. Minha vida é solitária e regrada. Meu único ritual noturno inabalável é colocar o celular no modo silencioso e deixá-lo carregando na sala, longe do quarto, às 23 horas. Preciso de sono, preciso de silêncio. Isso mudou há 2 semanas. A primeira noite foi um equívoco, um engano qualquer. Acordei no escuro, o coração disparado, arrancado de um sonho pesado. A casa estava quieta. Demorou alguns segundos para eu perceber o que me acordara. O vibrar abafado do meu celular, na sala. Um zumbido baixo e insistente, como um inseto preso na parede. Olhei para o relógio no criado mudo. 00:30. Em ponto. Resmunguei arrastando-me para fora da cama. Deve ser algum aplicativo com atualização agendada, pensei. Ou um spam. Na sala, a tela do telefone brilhava no escuro, iluminando o rosto com uma luz fantasmagórica. Número desconhecido. Atendi com a voz rouca de sono. Alô? Do outro lado, apenas silêncio. Não era o silêncio de uma linha ruim ou de alguém hesitante. Era um silêncio pesado, intencional, um vácuo de som. Quem está falando? Perguntei já irritado. A resposta foi um suspiro, longo, lento e úmido. Não era um suspiro de cansaço ou alívio. Soou faminto, como se estivesse provando o ar do meu fone de ouvido. Arrepios percorreram minha espinha. Isso não tem graça, disse e desliguei bruscamente. Bloqueei o número e voltei para a cama, atribuindo o fato a um trote de péssimo gosto. Mas o som daquela respiração ficou gravado na minha mente, ecoando no escuro. A segunda noite provou que não foi um incidente isolado. De novo, 00:30. O mesmo vibrar fantasma me arrancou do primeiro sono profundo. Desta vez, não era um número desconhecido. Era o número do meu próprio apartamento. O sangue gelou nas minhas veias. Atendi, a mão trêmula. Quem é você? Gritei no telefone, já em pânico. O silêncio de novo, mais denso, mais próximo. E então veio não um suspiro, mas um sussurro, tão baixo que eu precisei colar o aparelho na orelha. Era uma voz rouca, feita de estática e algo orgânico, molhado. Casa. A palavra não foi dita, foi expelida.
Desliguei o telefone e joguei no sofá como se tivesse em chamas. Passei o resto da noite encolhido na cama, com as luzes acesas, cada som da casa me fazendo saltar. Chamei a operadora no dia seguinte. Eles insistiram que era tecnicamente impossível uma ligação vir do meu próprio número. Disseram que devia ser um clone de linha, um golpe. Não me convenceram. Golpes tentam te enganar, não te assustar com sussurros. A terceira noite eu não dormi. Sentei-me na sala de frente para o telefone, como se fosse um duelo. 11h59. Meu coração era um tambor. Meia-noite. A tela do celular acendeu, iluminando a escuridão. Desta vez não vibrou, não tocou, simplesmente mostrou. Chamando, e o número era uma sequência impossível de zeros e traços. Aceitei a chamada e levei o aparelho ao ouvido, sem dizer uma palavra. O silêncio do outro lado era diferente. Havia um eco, um espaço. E então o sussurro voltou, mais claro, mais urgente. Estou na sua casa. Gritei e joguei o telefone contra a parede. A tela estilhaçou-se, mas a chamada não caiu. A voz saiu do alto-falante rasgado, distorcida, agora um arrasto de estática e raiva. Corri e puxei a tomada do roteador Wi-Fi. A luzinha da internet apagou-se. A voz continuou, saindo do aparelho destruído impossivelmente. Isso não me para. Eu não uso os fios. Foi quando eu ouvi, não apenas pelo telefone, mas no corredor. Um arrasto de pés, lento, pesado, coincidindo com o ritmo da respiração que vinha do celular. A entidade não estava na chamada. A chamada era um sintoma. Ela estava aqui. O cheiro veio a seguir. Doce e azedo de carne deixada ao sol, vindo do corredor que levava aos quartos. O pânico me tomou. Peguei um cutelo da cozinha e avancei na direção do som, grunhindo de medo e raiva. Mostre-se, seu covarde! Iluminei o corredor com a lanterna do celular quebrado. Vazio. A porta do meu quarto entreaberta. O arrasto de pés tinha parado. A respiração do telefone também. A única coisa que ouvia era o sangue pulsando nos meus ouvidos. Empurrei a porta do quarto. A cama estava revirada. O armário aberto. Nada. Ninguém. O alívio foi uma onda tóxica que quase me derrubou. Talvez eu estivesse louco, sonâmbulo. Foi então que minha gaze caiu no criado mudo. No meu relógio de pulso, o disparo digital marcava meia-noite, mas o ponteiro dos segundos não se mexia. Estava congelado na meia-noite. E então, a voz saiu de dentro do meu próprio quarto. Não do telefone em minha mão, não do corredor. Veio de dentro do armário aberto. Era um sussurro seco, final, como ossos se arrastando. Nunca desligo. Corri. Mudei-me para um hotel no dia seguinte. Troquei de número, joguei o celular no rio. Mas as ligações não pararam. Elas não precisam mais de um aparelho. Elas começam dentro da minha cabeça. Todos os dias, exatamente à meia-noite, um silêncio profundo se instala em minha mente, anulando todos os outros sons. Então vem o sussurro. Ele não vem pelos meus ouvidos, ele brota das minhas memórias, dos meus pensamentos mais escuros. Como um fungo. Estou no seu osso. Ele sussurra usando a voz da minha avó falecida. Estou na sua medula. E é a voz do meu melhor amigo que se matou na adolescência. Os psiquiatras não acreditam. Dizem que é psicose, trauma reprimido. Receitam receitas de antipsicóticos que não fazem efeito. Como poderiam? A doença não é química, é parasitária. Agora, sentado neste quarto branco do hospital, eu sei a verdade. A entidade nunca esteve do outro lado da linha. Ela só usou as chamadas para encontrar a frequência certa, a frequência da minha própria consciência. A meia-noite se aproxima. Sinto o silêncio descendo sobre mim, um véu pesado e gelado. E sei que em segundos o sussurro vai começar. Ele não para mais. Ele só cresce. E a última coisa que ele disse ontem ainda ecoa em mim, mais aterrorizante do que tudo. Quase sintonizado.
O silêncio da casa da minha avó era um membro extra da família, pesado, antigo e respeitado. Eu a herdei. A casa, o silêncio e as regras. A principal delas, martelada na minha cabeça desde a infância, era simples e absoluta. O quarto do corredor superior não deve ser aberto. Nunca. Era o quarto do fundo, com uma porta de madeira escura, maciça, diferente de todas as outras, sempre trancada por uma fechadura enferrujada e uma chave que não existia mais. Eu passei a infância inteira inventando o que havia lá dentro. O esconderijo de um tesouro pirata? Os diários de um tataravô louco? Um portal para outro mundo? A curiosidade coçava, mas o medo da avó e de algo mais profundo, um instinto primal, sempre falou mais alto. Agora, adulto e dono daquele silêncio puirento, a regra havia se tornado um hábito. Eu passava pela porta todos os dias, a caminho do banheiro, e nem sequer olhava para ela. Ela era uma parede, um fato geológico. O quarto não existia. A rotina era meu antídoto contra a solidão do lugar. Jantar às 7, ler até às 9, apagar as luzes às 11. A casa rangia e suspirava, seus velhos ossos de madeira se acomodando para a noite. Foi em uma dessas noites, durante minha leitura, que o primeiro som diferente aconteceu. Não foi um rangido. Foi um clique. Seco, metálico, preciso, vindo de cima. Congelei na poltrona, o livro aberto no colo. O som ecoou no corredor superior, um lugar que à noite era território inimigo. Minha mente correu para explicações racionais. O telhado se contraindo com o frio da noite, um rato mastigando um fio, a tubulação antiga. Mas eu conhecia cada um desses sons. Este era novo. Era intencional. Fiquei imóvel por 10 minutos, ouvindo. Só o velho silêncio de volta. Abanei a cabeça, atribuindo tudo à imaginação de quem vive sozinho em uma casa grande demais. A segunda noite foi pior. Acordei no escuro, meu coração já batendo acelerado antes mesmo de meu cérebro entender o porquê. Algo me havia puxado do sono, e então ouvi. Um arrasto, muito lento, como se alguém estivesse puxando um saco pesado de areia pelo assoalho de madeira do andar de cima. O som era baixo, mas nítido na quietude da madrugada. Ele vinha de um canto, se movia para o centro e parava. Uma repetição hipnótica e agonizante. Suor frio escorria pelas têmporas. A explicação racional desmoronou. Não havia rato ou telhado que soasse daquela forma. Era o som de um corpo sendo arrastado. Passei o dia seguinte como um zumbi. Evitei subir ao andar superior. A porta do quarto trancado parecia pulsar em minha periferia, um ponto negro de atração proibida. À noite, coloquei uma cadeira debaixo da maçaneta da minha porta. Era um ato patético, eu sabia, mas era algo. Recostei-me na cama, vestido, ouvindo cada mínimo ruído da casa. A noite se arrastou, tensa e silenciosa. Nada. Nenhum clique. Nenhum arrasto. O alívio foi tão grande que por volta das 3 da manhã, o sono finalmente me venceu. Foi o cheiro que me acordou. Era um odor adocicado e podre, de flores velhas apodrecendo em água parada. Era denso, pesado, enchendo meu quarto, minha boca, meus pulmões. Engasguei, sentando na cama de um salto. O coração disparou. O cheiro vinha do corredor, de cima. Iluminei o relógio. 5h17. O pré-amanhecer, a hora mais morta da noite. E então veio o som. Dessa vez, não era um clique ou um arrasto. Era um rangido, longo, lento e agonizante. O som de uma porta de madeira pesada, há décadas imóvel, sendo aberta. Todo o meu corpo tremeu. Um frio que não era do ar me atravessou. A regra tinha sido quebrada. Não por mim. Aquele quarto estava se abrindo sozinho.
O medo era um líquido gelado nas minhas veias, mas por baixo dele, uma curiosidade doentia e ancestral começou a ferver. O que sempre esteve lá dentro, eu precisava ver. Era estúpido, era suicida, mas era mais forte do que eu. Saí do quarto em passos silenciosos. O corredor inferior estava escuro, mas uma luz fraca e pálida, a luz grisalha do amanhecer, descia pela escada. O cheiro de podridão doce era insuportável lá em cima. Subi os degraus um a um, cada rangido sob os meus pés soando como um tiro. O corredor superior estava mergulhado na penumbra, exceto por uma faixa de luz que saía de uma fresta. A porta do quarto trancado não estava mais trancada. Estava entreaberta. Aproximei-me, meu corpo tremendo incontrolavelmente. O cheiro vinha de dentro, uma onda quase física de decadência. Coloquei a mão na madeira áspera e fria. A fechadura estava destruída. Não quebrada, mas pulverizada, como se algo imenso a tivesse esmagado por dentro. Respirei fundo, enchi-me de coragem que não sentia e empurrei a porta. O rangido foi de cortar a alma. A luz do amanhecer entrava por uma janela suja, iluminando o cômodo vazio. Não havia tesouro, nem diários, nem portal. Só poeira, teias de aranha e um assoalho de tábuas gastas. O quarto estava vazio, exatamente como eu sempre imaginei que estaria, mas de uma forma que era profunda e visceralmente errada. A decepção foi tão grande quanto o alívio. Não havia nada ali. E foi então que eu entendi. O horror não estava no que estava dentro do quarto. O horror estava no que o quarto agora estava fora. Minha gaze fixa no vazio foi quebrada por um movimento no canto do meu olho. Na parede oposta à janela, onde a luz mal chegava, a poeira no chão havia sido perturbada. Havia marcas. Não eram pegadas, eram rastros largos e úmidos, como se algo pesado e molhado tivesse sido arrastado dali, para fora. Os rastros não levavam para a porta que eu havia aberto. Eles levavam para fora do quarto e desapareciam no corredor escuro atrás de mim. A porta não se abriu sozinha. Algo a abriu por fora. Algo que estava trancado lá dentro e que agora não estava mais. A respiração parou na minha garganta. Eu não estava sozinho no andar superior. Eu estava de costas para a coisa que havia saído do quarto. O cheiro doce e podre não vinha mais do cômodo vazio. Vinha do corredor. Mais forte agora. Mais perto. Eu não me mexi. Não respirei. Só ouvi. E então, no silêncio absoluto da casa, um som veio de trás de mim, no topo da escada. Um único, úmido e pesado arrasto. Brechós são cemitérios de memórias alheias. Adoro revirar essas relíquias abandonadas, encontrar beleza no que outros descartaram. Foi num desses, escondido atrás de uma pilha de casacos com o cheiro de naftalina, que o encontrei. Um espelho de pé emoldurado em madeira escura e pesada, entalhada com padrões complexos que pareciam contar uma história de galhos retorcidos e rostos distorcidos se fundindo uns aos outros. O vidro estava ligeiramente escurecido pelo tempo, dando ao reflexo uma qualidade sonolenta e antiquada. Foi amor à primeira vista. O vendedor, um senhor de olhos cansados, vendeu por uma pechincha, quase aliviado por se livrar da coisa. Levei-o para meu apartamento minúsculo e coloquei-o no corredor de frente para a porta de entrada. Era o ponto focal do lugar, a única peça com verdadeiro caráter. Na primeira noite, já notei algo peculiar. O apartamento parecia mais silencioso. O barulho habitual da rua era abafado, como se o espelho absorvesse o som, criando uma bolha de quietude ao seu redor. Atribuí à madeira maciça uma espécie de propriedade acústica estranha. O primeiro evento real aconteceu na manhã seguinte. Passava pelo corredor, carregando uma xícara de café fumegante, quando algo me fez parar. No reflexo, minha imagem estava perfeita, cansada e de cabelo despenteado.
Mas, atrás de mim, na porta da cozinha que se refletia no vidro, havia uma sombra. Uma mancha vertical e escura, como se alguém estivesse parado ali observando. Girei meus olhos rapidamente para olhar para a porta real. Nada. Estava aberta, mostrando a cozinha ensolarada e vazia. Olhei de volta para o espelho. A sombra tinha desaparecido. Despachei-o como um truque de luz, o canto do olho pregando peças, e segui com o meu dia. Mas a sensação de ser observado dentro da minha própria casa nunca foi embora completamente. A segunda anomalia foi mais difícil de ignorar. Cheguei em casa à noite, exausto, e joguei minhas chaves no pires de porcelana sobre a mesinha do corredor, ao lado do espelho. No reflexo, vi o movimento das chaves caindo. Mas então notei. No mundo real, o pires estava à minha direita. No reflexo, ele estava à minha esquerda. Era uma inversão sutil, quase imperceptível, mas errada. Todos os espelhos invertem a imagem. Lembrei a mim mesmo tentando acalmar o frio súbito no estômago. Sim, esquerda e direita, mas não objetos. Um objeto não muda de lado no reflexo. Ele permanece onde está, apenas a perspectiva é invertida. Apertei os olhos, estudando a imagem. Minha própria expressão no espelho parecia ligeiramente diferente. Um pouco mais cansada, um pouco mais expectante. Sacudi a cabeça e recuei, uma náusea leve rolando no meu estômago. Decidi cobrir o espelho com um lençol até decidir o que fazer com ele. Na manhã seguinte, o lençol que eu tinha cuidadosamente drapeado sobre a moldura estava no chão, amassado a seus pés, como se tivesse sido puxado para baixo. O terceiro evento foi a espiral. Convidei a Sarah, minha namorada, para jantar, numa tentativa patética de normalidade. Ela chegou, radiante, e enquanto tirava o casaco, parou diante do espelho, admirando-se. "Nossa, que moldura linda!" disse ela, ajustando os cachinhos de cabelo. "E o vidro é tão claro, dá até a impressão de que a gente está mais perto do que realmente está." Eu me aproximei, colocando as mãos em seus ombros e olhando nosso reflexo. Ela sorria. Eu forcei um sorriso. E então, no espelho, vi a porta do banheiro, no fundo do corredor, se abrindo lentamente. No reflexo, a abertura era um vazio negro absoluto. Na vida real, a porta do banheiro estava firmemente fechada. Meus dedos se contraíram no ombro de Sarah. "O que foi?" ela perguntou, sentindo minha atenção. "Nada", menti, meus olhos grudados naquela escuridão refletida. "Acho que vi um rato." "Eca! Onde?" Ela se virou para olhar para o corredor real, perfeitamente iluminado e inócuo. Quando ela voltou seu rosto para o espelho, eu quase gritei. No reflexo, ela ainda estava olhando para o corredor. A cabeça dela tinha virado 180 graus, o corpo ainda de frente para o espelho, o rosto agora voltado para a escuridão da porta do banheiro. O sorriso dela no reflexo tinha se ampliado, esticado de um modo que seus lábios não deveriam ser capazes, chamando dentes que eram muito longos e muito afiados. "Você está pálido", disse a voz da Sarah real ao meu lado. Traguei em seco e arrastei ela para a sala longe daquela coisa. Inventei uma desculpa sobre enjoo e a mandei para casa mais cedo, sua expressão confusa e magoada me cortando mais do que qualquer monstro no espelho. Sozinho, encarei o espelho. A raiva substituiu o medo. Era apenas vidro e madeira, uma coisa inanimada. Peguei o martelo da caixa de ferramentas, determinado a reduzir aquela maldição a calhos. Cheguei a poucos centímetros dele, o martelo erguido. Meu próprio reflexo me encarou. E pela primeira vez, não era mais meu. Os olhos eram poços de uma escuridão vibrante de ódio. A boca se abriu para falar, mas o som que saiu foi o rangido da madeira da moldura, uma voz feita de lascas e séculos de rancor. "Finalmente", sussurrou o meu reflexo com a minha voz, mas corrompida. "Alguém para trocar de lugar." A moldura de madeira parecia pulsar. Os entalhos se contorciam, os galhos se movendo como tentáculos, os rostos distorcidos sussurrando em unissono. O vidro não refletia mais o corredor atrás de mim. Mostrava um lugar escuro e empoeirado, cheio de teias de aranha e sombras que se arrastavam.
Era a prisão, e ele queria sair. Gritei e desferi o martelo. O impacto foi como bater em uma montanha. Um estalo ensurdecedor ecoou, mas não foi o vidro que quebrou. Foi o martelo, estilhaçando-se nas minhas mãos. Uma força invisível me arremessou para trás, contra a parede oposta. O ar saiu dos meus pulmões. O espelho estava intacto, e meu reflexo agora estava sorrindo. Um sorriso de pura malícia. Ele levantou a mão e tocou a superfície do vidro de seu lado. Do meu lado, na superfície fria do espelho, uma impressão de mão surgiu, como se alguém estivesse pressionando de dentro para fora. Ele estava tentando passar. Virei e fugi do apartamento. Não levei nada. Não olhei para trás. Agora vivo com um amigo. Durmo com a luz acesa. Mas o pesadelo não acabou. Ontem, no banheiro do shopping, eu me lavava as mãos. Ergui os olhos para o espelho acima da pia. Por um único e terrível segundo, meu reflexo não me imitou. Ele ficou parado, olhando para mim. E então sorriu. E atrás dele, no reflexo do boxe de chuveiro, eu pude ver a moldura de madeira entalhada da minha porta de entrada. Ele não está preso no espelho. Ele está preso no meu apartamento. E ele está usando o meu rosto. E cada espelho que eu olho agora é uma potencial porta, uma janela de volta para aquela prisão que eu trouxe para casa. Ele espera. E sinto, de um modo que não posso explicar, que está ficando mais forte e mais perto de encontrar uma maneira de trocar os nossos lugares de vez. Se você sobreviveu a essa história, precisa fazer duas coisas. Primeiro, toque no like. É a única maneira de sabermos que você chegou ao fim vivo. Segundo, me conte nos comentários qual foi a parte que mais te deu arrepios. Essa é a melhor forma de eu saber que tipo de terror funciona com vocês.